ver aqui, material separado. Esse é o que eu vou precisar logo mais. Ok. Eu acho que o notebook tá pegando agora, né? Hoje a gente vai trabalhar, vamos continuar trabalhando a metodologia que eu estipulei, que fica melhor a gente fazer os análises, certo? Irmãos, graça e paz, boa tarde a todos. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dos nossos estudos a respeito da doutrina das últimas coisas, ok? A gente já vem aqui já, essa está sendo a nossa terceira live com relação a esse tipo de estudo que a gente elaborou há umas 2 semanas atrás, ok? A gente aqui já vem em um certo andamento já de onde a gente começou, ok? Então, para você que não vem acompanhando, eu não sei aqui se o notebook está pegando. Para você que não vem acompanhando e vai entrar agora, possivelmente você não vai entender muito do que eu estou aqui tratando junto com os irmãos que vêm me acompanhando desde as primeiras aulas, ok? Então recomendo que se você está aí, fica aí, assista e ao terminar você volta aí no meu Face aí, tá ok? E procura aí que tá aí as outras videoaulas, tá ok? Porque não tem como a gente ficar sempre voltando, porque vai se estender e termina ficando exaustivo demais e cansativo, né? Apesar de que essa é a grande ênfase, né, daqueles que realmente se dedicam ao ensino, ao estudo, tem que tirar muito tempo para ler, para pesquisar, para buscar comentários, buscar em dicionários, buscar em bons comentários bíblicos, para que a gente possa chegar a uma compreensão mais clara do assunto que está sendo abordado, tá ok? Então eu saúdo a todos vocês com a paz de Cristo. E a gente vai continuar de onde a gente parou ontem, lembra? A gente já falou aqui, eu dei um pequeno panorama ontem, né, sobre do que nós estamos aqui tratando, então não precisa dar hoje de novo, porque senão vai ficar muito repetitivo e fica chato, ok? E ontem nós demos o início, né, mais aprofundado nos conceitos escatológicos e terminologias que os escritores do Antigo Testamento eles a utilizavam para interpretar as profecias e a ação de Deus num período da história, ok? Então a gente, para poder ter um conhecimento claro do Novo Testamento, se faz necessário ter uma boa compreensão de como era empregado, como eles entendiam à luz da dispensação do Antigo Testamento. Para que a gente possa entrar aprofundado no Novo Testamento, a gente vai ter aqui que fazer uma série de pesquisas no Antigo Testamento para que não reste dúvida, certo? Para quando a gente for entrar no Novo Testamento, entendeu? Então essa é um dos pilares de um bom pesquisador, é fazer várias pesquisas para que se possa compreender e ter muita propriedade sobre aquilo que você está falando, tá ok? Então a gente já vem aqui analisando sobre o uso da expressão dia do Senhor, últimos dias, último dia, naquele dia, né? E a gente vê aqui que é utilizado muitos adjetivos qualitativos para intensificar esse período que os profetas viam em ações de figuras no período remoto às suas profecias, como também ela tinha uma ampla aplicação em um futuro distante. Então essas são questões que a gente tem que frisar para que a gente possa entender, tá ok? Então a gente viu ontem, fizemos um pequeno panorama sobre o livro de Obadias. Obadias foi o primeiro profeta menor que a gente fez aqui um conteúdo panorâmico, um pouco bastante resumido, mas que não deixou dúvidas, né? Para quem ficou com dúvidas com relação ao livro, eu recomendo que você leia o livro, né? Seria bom se você, eu sei que muitos têm, está disponível hoje a todo mundo, bíblias de estudo,
que elas trazem no início de cada livro um pequeno comentário com informações do pano de fundo do livro, o contexto histórico, o contexto político, a situação religiosa da nação. Então tem um pequeno quadro aí, em algumas bíblias de estudo, que vale a pena você sempre ler aquilo ali para que você possa tirar conclusões com base no contexto. Né? Se você tem informações que elas ultrapassam o sentido histórico do contexto, é complicado se ater a elas. Então eu peço que você se limite ao que está escrito. É isso que a gente aqui sempre gosta de frisar, tá ok? Então nós vimos um pouquinho pequeno panoramazinho do livro de Obadias, vimos as implicações que Obadias fez a essas terminologias de escatologia, de cunho escatológico, com aplicação remota para o seu tempo, mas também com a expansão e extensão que se levava ao tempo dos fins, ok? Outro livro que também nós aqui abordamos foi o livro do profeta Joel, conhecido como o profeta do Pentecostes, onde ele faz lá aquela profecia da descida do Espírito Santo. Ali já é um marco inicial, onde se começa a contar esse período que a Bíblia chama de últimos dias, últimos tempos, depende da versão bíblica que você tiver. Então, com esse sinal, né, com esse acontecimento, com esse evento aí, dá-se o pontapé e o marco inicial, que ali está sendo introduzido o período que a Bíblia chama de últimos dias. Não só esse evento de Pentecostes, ela dá o início a esse período, como também aqui o escritor aos Hebreus, ele vai dizer aqui uma coisa muito interessante. Ó. A carta que foi dirigida para os Hebreus, o capítulo 1, no versículo 1, está escrito dessa maneira. Ó. Havendo Deus, outrora, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ó. Versículo 2, nestes últimos dias, olha a introdução, a introdução desse termo marcando o início de um período. Ó. Nesses últimos dias, ó, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. A própria introdução de Cristo na Terra, ela também é o pontapé de marco inicial para o início desse período que a Bíblia chama de últimos dias. Que ele tem o seu alcance desde a primeira vinda de Cristo até o período milenar, por incrível que pareça. Mas se você não concorda com isso, então para você esse período ele é descrito da primeira vinda de Cristo e se encerra com a sua segunda vinda. Já marcamos aí um tempo de aproximadamente 2000 anos. Então já estamos em 2000 anos dessa etapa que a Bíblia denomina de últimos dias. Uns realmente entendem que esse período de tempo, esse espaço de contagem de tempo aí que a Bíblia chama de últimos dias, ela se encerra com a vinda de Cristo. Outras escolas dizem que essa época, esse período chamado de últimos dias, eles se encerram ainda com o final do milênio. Então tem todo esse período, Cristo volta, introduz o seu reino milenar na Terra, esse período do milênio, visto como um período de 1000 anos literais, segundo as escolas pré-milenistas, um período literal de 1000 anos, e quando terminar esse período de 1000 anos, para poder acontecer o trono branco, o juízo branco, aí ali se encerra o período dos últimos dias. Fica a seu critério em qual delas você se acha aí adepto, né? A qual você tem o desejo e gosta dessa posição, tá ok? Então nós vimos aqui também um pouco do livro de Jonas. Então hoje a gente vai continuar nesse comentário exaustivo. Eu mesmo faço questão de ficar por aqui um bom tempo. Sabe por quê? Que é para quando a gente estiver lá no Novo Testamento, ninguém ter audácia de dizer que não está a par desses assuntos. Aí eu vou lhe chamar de desonesto. Porque o que eu vou deixar aqui são coisas que são claríssimas. Para evitar de lá na frente algum engraçadinho, né? Desculpa aqui meu sentido pejorativo, né? De vir dizer que não está ciente dessas coisas que eu estou falando, ok? Isso aqui é a minha cautela, tá ok? Então a gente vai continuar, a gente vai ver agora o livro de Amós.
Para aqueles que querem, a gente vai ver qual era o conceito utilizado no livro de Amós com relação a esse tempo que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Qual era o conceito que Amós tinha com relação a esse período? Como é que Amós viu esse acontecimento? A gente vai ler aqui um pequeno panorama, um pano de fundo do livro de Amós, ok? Deixa eu deixar aqui até já ele aqui já no ponto de bala, porque a gente vai ler algumas passagens no livro de Amós, ok? Deixa eu só achar aqui que esse livro ele é pequenininho, ele fica aqui escondido aqui por esse meio, mas a gente acha ele. Ele é logo depois do profeta Joel, ok? Hoje eu não vou contar aqui com a ajuda do meu amigo Eduardo, eu acho que ele deve estar no seu ofício, então, Eduardo, Deus te abençoe, irmão. Siga nessa fé, tá ok? Então, o profeta Amós, qual era a posição que o profeta Amós ele defendia com relação ao uso da expressão dia do Senhor? O que representava o dia do Senhor na perspectiva de Amós e dos seus contemporâneos? A profecia sobre o dia do Senhor no livro de Amós se encontra no capítulo 5 e no versículo 18. Olha a colocação que Amós faz com relação a esse evento. Para Amós, o que representava esse evento que a Bíblia denomina de dia do Senhor? Ai de vós, isso é Amós capítulo 5, versículo 18. Olha a exortação de Amós para aquela nação. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Essa expressão aqui de ai significa uma expressão de juízo, de lamento, certo? Diz, ó, para que desejais vós o dia do Senhor. Ele começa aqui interrogando aquela nação e mostrando com o teor das suas palavras que eles tinham uma perspectiva totalmente errada com relação ao conceito do dia do Senhor. Por isso que ele começa exortando: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Por que vocês desejam o dia do Senhor? Ele continua aqui perguntando, ó, é dia de trevas e não de luz. Olha só a exortação do profeta Amós com relação àquela nação de Israel que ansiava e desejava logo essa consumação do dia do Senhor. Então isso só provava que o conceito do dia do Senhor, ele teve uma aplicação inicial, mas no decorrer do pensamento judaico, ele foi se mistificando e perdendo completamente o seu conceito inicial. Tá ok? Não, Eduardo, fique tranquilo, abençoado. Vai ficar salvo aí no Facebook, fica salvo. Depois você assiste, abençoado. Não tem aperreio. Vai com Deus. Vai lá, vai cumprir sua missão, meu. Vai cumprir sua missão. Viu? Deus te abençoe. Deus é contigo. Vai lá. Então, voltando aqui, então Amós, ele começa a mostrar que esse conceito foi um conceito que foi desvirtuado segundo os próprios judeus. Para a gente aqui entender, seria necessário a gente fazer aqui todo um panorama do livro do profeta Amós. O que era o profeta Amós? Primeiro, Amós não era profeta, né? Ele trabalhava, né, de boiadeiro, então já vê que o ofício dele não era um ofício de profeta e nem pertencia a uma família de profeta. E Amós, ele foi direcionado por Deus para ir pregar para a nação de Judá, e que tinha como o seu sacerdote na sua época lá, o sacerdote Amazias. Ou seja, e esse sacerdote, ele era o chefe, né, lá da nação, na questão de nível espiritual, certo? E ele começou a trazer mensagens falsas, de falsas esperanças para a nação. Eu estou aqui apenas resumindo do resumo mesmo, para a gente não perder muito tempo com isso, ok? Para ficar muito mais apurado, você vai ter que ler o livro do profeta Amós. E ele deixa isso muito claro aqui no seu livro. Para a gente ter que resumir, eu vou ler aqui o que diz aqui, o que eu escrevi, porque é muita coisa, eu não decorei, eu tenho que escrever. Aí ele vai dizer aqui, ó. A profecia sobre o dia do Senhor em Amós 5,18 que nós lemos, ele possui um importante cenário histórico,
Tá vendo a importância do cenário histórico? O profeta escreveu ao rei Jeroboão e às tribos do norte, né? Ou seja, o reino do norte, que era Israel, não era Judá. Eu falei Judá, mas não é. É Israel, certo? Predizendo o seu futuro exílio na Síria, na Assíria. E isso se encontra no capítulo 5, versículo 27, que eu vou ler para vocês. Olha o que diz o versículo 27. Ó. Por isso, ó, vos desterrarei. É porque aqui é a linguagem, né? Ó, desterrarei. Né? Ó, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. A palavra aqui desterrar significa arrancar. Vocês serão arrancados daí. Vocês serão levados cativos. Essa era uma exortação do profeta Amós com relação à nação de Israel. Ok? No capítulo 6, no versículo 14, ele também continua com essa exortação. Olha o que ele diz no capítulo 6, o versículo 14 de Amós. Ó. Pois eis aqui, levantarei sobre vós, ó casa de Israel. Então a punição e a profecia tinha um objetivo e um foco direcionado. Era a nação de Israel, reino do norte. Olha só. Uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá. Que foi o que Nabucodonosor fez claramente se cumprir essa profecia que Amós declara aqui para a nação de Israel. Ó. Desde a entrada de Ramate até o ribeiro do Arabá. Então aqui você pode ver que são exortações comprovando, mostrando que Deus iria trazer juízo sobre aquela nação. Capítulo 7 e o versículo 9, se eu não coloquei aqui errado, ó. Pronto, é isso mesmo. Olha só, capítulo 7 de Amós, versículo 9. Ó. Mas os altos de Isaac serão assolados. Assolação, fala de destruição. E destruídos, ó, os santuários de Israel. E levantar-me-ei, ó, com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, são várias exortações aqui mostrando que Deus iria cumprir com a sua palavra e iria fazer totalmente ser levado cativo ali a nação de Israel. Esse era o contexto ao qual o profeta Amós estava profetizando e trazendo declarações. Por que ele estava fazendo isso? Porque o sacerdote Amazias, ele não estava dizendo as verdades relativas ao que Deus tinha em mente, caso aquela nação não se voltasse da sua idolatria. É por isso que ele usa aqui, ó, no capítulo 7 aqui, o capítulo 7 aqui de Amós, e o versículo 9 que eu li, você entende essa questão de idolatria, porque ele vai dizer aqui, ó, mas os altos de Isaac serão assolados, destruídos. Ó. Os santuários de Israel, ou seja, foram cantos específicos que usaram para idolatria, introduziram idolatria no meio do povo de Deus. Então isso aí seria destruído, que a Bíblia também chama de altos, nos bosques, toda essa linguagem aí que o Antigo Testamento utiliza para dar nome a essa situação, ok? Capítulo 7, ainda o versículo 17, é muito exaustivo, mas se faz necessário. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 7. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, ó, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada. Uma figura de linguagem ele está aqui usando, certo? Ó. E a tua terra será repartida a cordel, medida, e tu, ó, morrerás na terra imunda. Olha só, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então esse é o contexto a qual Amós estava envolvido, e aqui eram as profecias de exortação para que produzisse arrependimento naquela nação. Porém, eles não deram ouvidos. Eu vou continuar aqui lendo o que está aqui, certo? Olha, vai dizer aqui, ó. Amazias, o sacerdote de Betel, ele acusou Amós, ó, de conspiração. Né? Ou seja, ele via que a mensagem de Amós produzia tristeza, em vez de trazer ânimo para aquele povo que estava sendo enganado pelas as mensagens de Amazias. Um parênteses. Será que está diferente dos dias de hoje? Hoje em dia parece que está pior do que o que estava acontecendo nesse tempo aqui, não está não? Mensagens falsas, palavras que não são Deus que está mandando você ou eu falar. Então tudo isso aí, irmão, é bem atual, segundo aquilo que o próprio Amós já mostrava e já exortava naquela época. Isso é uma questão, irmão, muito atual para os nossos dias de hoje. Olha o que aqui ele vai dizer aqui, ó, com relação
a Amós, a acusação de Amazias, no capítulo 7, no versículo 10. Olha, então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, levantando falsa acusação contra Amós. Amazias estava levantando falsa acusação, no meio da casa de Israel, ou seja, entre o povo daquele reino. Olha só, a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Olha, então ele estava colocando em descrédito, né, diante do rei Jeroboão, as profecias e aquela palavra de peso que o profeta Amós ali estava dizendo com relação à nação de Israel, ok? A mensagem de Amós não combinava com a mensagem de paz e prosperidade de Amazias, que era uma falsa paz e uma falsa prosperidade. Falsa paz. Isso lembra muito o que Paulo disse lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 2, se não me engano. Olha só, mensagens de falsa esperança, certo? Esse versículo que eu vou ler aqui não está aqui no meu esboço, mas ele me veio à mente agora porque ele tem link com isso que eu acabei de ler aqui no livro de Amós. Olha só, versículo 3 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Já era a exortação de Amós para combater a falsa mensagem de paz e prosperidade anunciada pelo sacerdote Amazias. Aí, e de nenhum modo escaparão. Paulo aqui está falando de um período, meu irmão, que de maneira alguma você vai escapar. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Interessante. Olha só. Então aqueles israelitas, eles eram o quê? Hipócritas, né? Eles confiavam em uma mensagem que ela mostrava esperança, mas que o seu contexto era totalmente mentiroso. E enganavam-se a ansiar pelo dia da volta de Jeová. Eles ansiavam pelo retorno do Messias, o retorno de Cristo, ali, mas do seu Messias, ok? Ali, para o dia do Senhor, a volta do Messias. Até porque eles não conheciam o nome Jesus, ok? Então vamos lá. Pensavam que aquele dia lhes traziam bênçãos e prosperidade. Para você ver que o termo utilizado por Amós e por os profetas que nós já lemos aqui, ele tinha uma aplicação totalmente diferente do conceito que o próprio judeu tinha. Então, só aqui para adiantar, que isso aqui eu ia falar lá na frente, mas como a gente está aqui já tocando no assunto, ou seja, os judeus eles tinham uma perspectiva e eles ansiavam logo pela vinda do Senhor, porque eles pegaram o entendimento que esse dia seria um dia em que Deus iria retribuir, certo? Com vingança aos seus inimigos. Então eles pensavam que o dia do Senhor ia vir para salvar eles, destruir os seus inimigos e aí devolver para eles todas as promessas que foram dadas através dos patriarcas. Então eles pensavam que era um dia de bonança, mas eles distorceram o sentido da palavra, coisas que têm sido feitas no dia de hoje por muitas escolas. Distorcer o sentido originário e primário que a palavra tinha no seu contexto ali, vivido pelo próprio profeta. Então eles foram desvirtuados e continuavam sendo desvirtuados por quem? Pelo próprio profeta Amazias. E Amós entra e bate de frente, a ponto de que ele era rejeitado e ele era tido como um conspirador contra a prosperidade do reinado de Jeroboão. Então esse é o pano de fundo. Então você pode ver aí que há uma distorção do conceito da palavra, não de hoje, mas já vinha daquelas épocas lá. Então, se você não tem noção disso, você não consegue entender o seu uso no Novo Testamento. Só pelo que nós já vimos na aula passada de ontem lá, você já pode chegar à conclusão, certo? De que o conceito dia do Senhor não é esse conceito que é ensinado e mostrado por algumas escolas nos dias de hoje. Tá ok? Ó, aqui o notebook aqui parou. Eu não entendi nada aqui, mas aqui no celular está continuando. O que vale aqui é o celular. Tá ok? Um abraço aí para o
teólogo arminiano aí de Lagoa do Ouro Grande, Natanael aí, ó. Um abraço, meu irmão, Deus te abençoe, tá ok? Então vamos continuar. Ou seja, ó, eles pensavam, então, a descrição de Amós do dia do Senhor, certo? Onde é que eu parei aqui? A letra, eu escrevi, a minha letra é horrível, até eu tenho dificuldade para entender ela. Era completamente oposta a esta visão. Então o conceito que eles adquiriram foi um conceito distorcido com relação ao seu sentido correto, etimológico e escatológico técnico, não genérico. Então vamos ler aqui de novo Amós capítulo 5. Olha aí, ó. Capítulo 5, versículos de 18 até o versículo 20. Olha o conceito que Amós traz de que realmente é o dia do Senhor. Ai de vós que desejais, eu já li, não foi, ó? Dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Versículo 19, ó. Como se um homem, ele agora vai utilizar aqui uma ilustração. Olha só, então o uso das ilustrações é para quê? Para que se tenha um melhor entendimento. Então, vamos continuar aí. Ela deu uma travadazinha, parou, não foi? Amós, capítulo 5, versículo 19. Ele vai usar uma ilustração para trazer claridade a o que ele está afirmando no versículo 18. Tá ok? Ele vai dizer, ó. Como se um homem fugisse de um leão e se encontrasse com ele o urso. Olha como é bonzinho o dia do Senhor. Ou, como se entrando em uma casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Ele está aqui trazendo aqui clareza sobre o que realmente espera os tais no dia do Senhor. Versículo 20, ó. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Olha o dia do Senhor, a aplicação que Amós faz. Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Então você tem agora noção de que o dia do Senhor não é visto de maneira de bênçãos, de esperança. Não conseguimos encontrar figura de arrebatamento no uso técnico da expressão dia do Senhor, que aparece também fazendo uso dela no Novo Testamento. Não tem como se fazer as duas elas serem ali unidas, são eventos distintos. Já estou aqui já adiantando coisas sobre o que eu penso entre pré e pós, são eventos distintos, não tem como fazer aqui essa colocação, isso visto dessa maneira, ok? Mas aí existem outros postulados, fique à sua disposição para fazer suas próprias análises para chegar a essa conclusão, tá ok? Vamos continuar aqui a leitura. Então ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Conforme Amós, ó, não seria um dia de júbilo, mas de trevas, ó, um dia de tristeza, não de alegria. Esse era o conceito do profeta Amós, ok? Deixa eu voltar aqui para o notebook que tinha saído, ok? A internet tinha caído, ela voltou de novo. Então, ou seja, a internet está travando direto, aqui também, certo? Então, para a gente já aqui resumir já claramente aqui o livro de Amós, ele vai dizer, ó, o dia previsto por Amós foi a queda de Samaria, que Amós foi um profeta antes do exílio da Babilônia, ok? Faz também necessidade de você fazer diferenciação entre esse período, tá ok? Que ocorreu no ano 722. Ele via essa figura como um evento escatológico imediato, mas à luz desse contexto, ela tinha uma extensão totalmente para um cumprimento futuro e com uma densidade muito maior do que aconteceu com o povo nesse período da década de 722 a.C. Então ele continua. Ele não se utilizou da expressão o dia do Senhor para retratar o aspecto escatológico do julgamento de Deus. No entanto, ó, ele prenunciou a intervenção de Deus a favor também de Israel, a fim de estabelecer o seu reino.
Então, essa aplicação ela pode ser colocada de duas maneiras, como aqui eu falei. E eu já expliquei melhor, para não ter que explicar aqui tudo de novo, vai ficar muito repetitivo, ok? Mas ele, além de mostrar esse dia de juízo como uma colocação para que acontecesse eventos remotos ali, imediatos, junto com o cativeiro da Assíria e o cativeiro da Babilônia, ele também apontava para o final, na sua vinda gloriosa ali no final dos tempos ali, da grande tribulação, como estabelecendo também, além de punir a sua nação, também com promessas de restauração de um período milenar terreno. E a gente encontra isso aí no capítulo 9 do profeta Amós. O capítulo 9 do profeta Amós e os versículos de 11 ao versículo 15, tem até aqui na própria Bíblia, ó, na epígrafe, restauração do Israel espiritual. Os verdadeiros israelitas, não aqueles que são descendentes de Abraão na carne. Paulo explica melhor isso em Romanos capítulo 4. Você entende bem melhor isso aí se você ler Romanos capítulo 4, tá ok? Olha o que aqui Amós vai dizer. Naquele dia. Olha que coisa interessante. Faz aqui necessário você ter entendimento do conceito dessa palavra. Naquele dia. Ela tem também uma aplicação que escatológica futura. Então aponta para um evento futuro. Ela também é utilizada como um termo técnico para determinar eventos que acontecerão nesse percurso da história. E ela está ligado à expressão o dia do Senhor. Tanto como sendo colocado uma época de juízo e de punição e de Deus estabelecendo a sua justiça, também como um momento onde Deus estabelece restauração para o seu povo. Olha só. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Aqui são termos tipológicos de figuras. Tabernáculo de Davi. Quando se refere aqui a tabernáculo de Davi, não se refere aqui que ele vai levantar uma casa para Davi morar. Aqui se refere simplesmente o que? A descendência, a dinastia, certo? Ao descendente de Davi. E quem era o descendente de Davi prometido nas Escrituras? Quem era? O Cristo, certo? Então, as promessas feitas que estão relacionadas ao descendente, a essa tabernáculo, a dinastia de Davi, ela será o quê? Restaurada. E isso não de forma espiritual, como os alegoristas querem, por fim da força, colocarem aí, ó. Repararei as suas brechas, ainda no versículo 11 do capítulo 9 de Amós, ó. E levantando das suas ruínas. Por quê? Porque foi totalmente destruído. Ainda hoje não foi estabelecido lá em Israel a dinastia da descendência de Davi. Ela ainda não foi e não tem como ser restaurada ainda. É impossível isso se concretizar agora, nesse exato momento, ó. Restaurá-lo-ei. Palavra de restauração para quem? Para a nação de Israel. E a gente começa a ver muito bem os indícios dessa restauração a partir de 1948, quando Israel é reconhecido de novo como nação, como um Estado. Ali está começando de novo a figueira, que Jesus falou essa parábola, né? Olhe para a figueira, certo? Tem muito a ver, aquela parábola que Jesus falou da figueira, ela tem muito a ver com essa passagem aqui de Amós. Ele usou ali uma parábola, uma figura de linguagem, mas ela tem por trás um ensinamento literal concreto, ok? Que tem a ver com essa passagem aqui de Amós. Não tem como você encaixar a igreja aqui. Encaixe os alegoristas. Como é que você vai encaixar aqui a igreja? Porque a ênfase dos alegoristas é o quê? É que hoje em dia a igreja é quem está cumprindo de forma espiritual as promessas que Israel não conseguiu cumprir. Não tem como isso aqui ser cumprido através da igreja. Vamos continuar. Olha só. Capítulo 9 ainda, versículo 11, certo? Restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Ele vai continuar aqui, ó. Com que objetivo vai acontecer essa restauração?
para a instauração do reino milenar na terra. Como você vê bem lá em Apocalipse, no capítulo 20 lá, descrito lá, bem claramente lá, com uma linguagem metafórica, mas que existe uma realidade por trás verdadeira sobre aquela passagem lá. Para que possuam o restante de Edom, formas de linguagem, certo? E todas as nações, ó, que são chamadas pelo meu nome. Olha que coisa interessante. Todas as nações que são chamadas pelo meu nome, como entender isso aqui? Se o próprio Antigo Testamento diz que só Israel é que se chama pelo nome de Deus. Aqui está dizendo, todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Como entender isso aqui agora? Diz o Senhor que faz estas coisas. Versículo 3, ó. Eis que vem dias, olha só, diz o Senhor, em que o lavrar segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Versículo, aqui tá claro, vou explicar. Aqui se fala de uma prosperidade de plantação agrícola, né? De você realmente poder plantar e colher com fartura. Uma coisa que não se pode fazer hoje em dia lá no Israel, ok? Ele fala aqui, ele usa aqui uma linguagem, o quê? Uma linguagem metafórica, uma linguagem aqui de figuras agrícolas, certo? Olha o versículo 14 do capítulo 9 de Amós. Ele vai dizer ainda, ó, mudarei a sorte do meu povo de Israel. Irmão, bota aqui a igreja. Como você vai botar a igreja aqui? Amós, capítulo 9, versículo 14. Bota a igreja aqui. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. E a gente diz que a igreja é o povo de Deus, não é mais Israel. Eu lhe pergunto, meus irmãos, com toda sinceridade e respeito, a gente vai ficar com o que a turma está dizendo ou com o que a palavra está dizendo? Vou repetir, Amós 9,14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Como é que vai colocar a igreja aqui? Se a gente disser que aqui é a igreja, então a gente está chamando aqui as palavras que Amós está dizendo, que Deus mandou de mentiroso. Mudarei. Como entender essa questão aqui etimológica, se Malaquias diz, eu, o Senhor, não mudo? Se ele não muda, então aqui, mudarei o meu... Só, meu irmão, isso aqui só pode ter aplicação para a nação física de Israel. Restauração. Olha só. Reedificarão as cidades assoladas. E o que mais? Nelas habitarão. O que mais? Ó? Plantarão vinha e beberão o seu vinho. Se fartarão com o que Deus vai proporcionar no período milenar. Aqui está falando do período milenar. Quer você queira, tenha ele de forma simbólica, como você queira ter, né? Aqui não tem como você pegar isso aqui e espiritualizar e dizer que é a igreja que no momento está cumprindo isso aqui, porque nem a igreja consegue cumprir isso daqui, ok? Plantá-lo-eis na terra, versículo 15 de Amós 9. E o que mais? E dessa terra que lhes dei, irmãos, a terra foi dada a Israel, promessa feita a Abraão, a terra não pertence à igreja. Não tem como se aplicar de forma alegórica, simbólica, metafórica, seja lá qual for a posição que você quer colocar. Não tem, é impossível você aplicar a igreja nessa situação aqui. Então, a posição que diz que hoje a igreja é Israel de Deus, não condiz com o sermão de Amós, ok? Então nós vimos até aqui a expressão e as colocações que Amós faz com relação à expressão dia do Senhor. Vimos tudo isso aqui no livro do profeta Amós. Para você não dizer que eu estou dando aqui muito ênfase, ok? Saiu aqui de novo aqui do meu notebook, já não sei nem quanto tempo vai mais. Já acho que já deve estar nos 50 já. Para você não dizer que eu estou dando muita
ênfase nos profetas menores, vamos analisar um profeta maior. Vamos ver Isaías. Isaías ali, ó, bem contemporâneo ali com Amós, tá ok? Como é que Isaías viu a aplicação da expressão o dia do Senhor naquele dia, últimos dias? Lembre sempre disso, viu? A ênfase aqui, né, é a expressão dia do Senhor. Mas lembre que a expressão dia do Senhor, ela está relacionada com últimos dias, naquele dia, fim dos tempos, certo? Último dia, certo? Tá tudo ligado dentro da aplicação desse mesmo contexto, tá ok? Mas a ênfase maior é na expressão dia do Senhor. Vamos ver o profeta Isaías. Como é que o profeta Isaías viu essa colocação e como foi que ele aplicou? Se era realmente relacionado com 40 já, né? Valeu. Obrigado aí, meu amor. Isaías capítulo 2 é um texto bastante interessante. Interessante que Isaías, né, já começa mostrando logo a sua posição escatológica, certo? Com relação ao uso do dia do Senhor. Isaías tem 66 capítulos. No capítulo 2 ele viu logo a importância e já entrou logo de cara mostrando o que realmente é essa situação. Se você observar o capítulo 2 de Isaías, ele é pequenininho, ele contém 22 versículos. Ok, Eduardo, tranquilo, vai ficar gravado aí, não se preocupe não, tá ok? Vê só, Isaías capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4, vamos ler para ver o que é que diz, Isaías 2, de 2 a 4. De que é que Isaías está se tratando? Vamos ver se tem a ver com o que a gente acabou de ler em Amós, sobre uma restauração terrena de Israel. Olha só, Isaías 2, 2, olha só. Nos últimos dias, olha só, você pode ver aqui agora que aquilo que eu falei lá atrás tem muito a ver. Vai depender da escola que você quer se sujeitar, ok? Tem escola que diz que o uso da expressão últimos dias tem o seu início na vinda de Cristo, que já veio, né, há 2000 anos atrás, e esse período se consuma com a sua segunda vinda. A vinda dele termina esse período chamado de últimos dias. Tem essa escola que defende isso, tá ok? Eu defendo que esse período não se encerra com a segunda vinda de Cristo, mas se encerra com o fim da era milenar. Por quê? Vamos ver Isaías capítulo 2. Nos últimos dias, o que é que vai acontecer nesse período de tempo? Acontecerá que o monte da casa do Senhor, que monte é esse? Será estabelecido no cimo dos montes, ó, e se elevará sobre os outeiros, ó, e para ele afluirão todos os povos. Olha que coisa interessante. Isaías aqui está dizendo que nessa época, que ele denomina como fazendo parte dos últimos dias, que será estabelecido em um determinado monte, que nós sabemos que é o Monte Sião, certo? Ou Monte Horebe, certo? Onde tinha o templo lá. Será ali estabelecido o quê? A casa do Senhor. É uma forma de linguagem, ok? Olha só. E ele está dizendo que os povos irão fluir para lá. Com que finalidade será o povo vai fluir para lá? Quando ele fala, né, que os povos, todos os povos, não é a nação de Israel exclusiva, todos os povos, eles irão fluir para lá. Com que finalidade? Qual é a finalidade do povo ir para esse monte? Versículo 3, ó. Irão. Ele agora aqui, ó, usa outro adjetivo. O primeiro adjetivo foi todos os povos, no versículo 2. Mas no versículo 3 ele muda. Ele diz, ó, irão muitas nações. Que é povos, mesma coisa. E dirão, então esse povo vai para lá com um objetivo. O que é que esse povo vai dizer? Vinde, ó, e subamos ao monte do Senhor e a casa do Deus de Jacó. Para quê, ó? Para que nos ensine, olha qual é o objetivo aqui, ó, os seus caminhos, ó, e andemos pelas suas veredas. O que mais? Porque, ó, de Sião sairá a lei. Que lei é essa, meu? E a palavra do Senhor de Jerusalém.
como é que você pode encaixar aqui Mateus capítulo 24? Lembra que eu pedi para vocês lerem? Que ali se faz necessário separar, desfragmentar o texto. O que Isaías aqui está falando é da instauração do reino milenar. E o reino milenar, por incrível que pareça, olha aqui, ó, ele faz parte desse tempo que a Bíblia denomina de últimos dias. É claro, ele já inicia no versículo 2, minha gente. Já inicia no versículo 2. Então, por isso, essa ênfase aqui hermenêutica, certo? Contextual, gramatical. Não tem como você quebrar isso. Se você quebrar o contexto gramatical, o contexto histórico, você está desprezando as palavras do escritor que foi inspirado por Deus. Você está desmerecendo a inspiração do autor. Então aqui tá, não tem como fugir. Irmão, não tem. Pode arrodear para arrodear, não tem como fugir. E eu não estou aqui acrescentando nada, cara. Não estou acrescentando nada. Eu vou buscar aqui o versículo de Mateus, muito utilizado pela a escola que defende a posição pós. Para você entender um versículo que ele fala aqui, ó, no capítulo 24 de Mateus, versículo 14. Esse versículo ele está desfragmentado no contexto de Mateus 24. Você tem que saber posicionar esse versículo aqui de Mateus 24. Sabe qual é o versículo? Versículo 14. Quer ler comigo? Mateus 24, 14. Olha o que diz, ó. E será pregado este evangelho de quê, irmão? Evangelho do reino. Essa expressão é uma expressão teológica técnica, não genérica. Será pregado o evangelho do reino. Paulo fala do evangelho da graça. É diferente, meus amados. É diferente o evangelho da graça para o evangelho do reino. Você já parou para observar essa posição aí? Por isso que quando a gente terminar tudo isso aqui no Antigo Testamento, a gente vai entrar a fundo na pessoa de Paulo. Para poder entender claramente o que Paulo ensinava e com que prioridade Paulo ensinava. Tá ok? Quando a gente terminar tudo sobre Paulo, aí a gente trata entre pré-tribulação e pós-tribulação. Se não entender isso, meu irmão, é confusão na certa. Mateus 24, 14, olha só. Então, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Aqui na minha Bíblia tem vírgula. Eu duvido qualquer um conseguir pregar o evangelho nos dias de hoje por todo mundo. Vá pregar o evangelho, pegue o mapa e separa lá na janela 1040. Eduardo sabe do que é que eu estou aqui falando. Vá pregar o evangelho lá. Vá ver se o evangelho entra lá. Pode ir cheio do Espírito Santo. Vá ver se ele entra lá. Não se tem. É impossível esse versículo 14 se concretizar nas épocas atuais que estamos vivendo. O evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Rapaz, isso aqui é muito linkado com Isaías capítulo 2 e Amós capítulo 9. Rapaz, eu tenho certeza que Jesus está aqui fazendo uso. Não estou aqui fechando como um juiz, não. A minha convicção, Jesus está aqui de olho no que Isaías escreveu e profetizou lá. Está muito claro aqui, ó. Então virá o fim. Que fim? O juízo do trono branco. O que é o fim? Estabelecimento do juízo e novos céus e nova terra. Esse Mateus aqui 24, 14, você tem que saber desfragmentá-lo, ok? Então se você observar muito bem aqui em Isaías capítulo 2, deixa eu continuar aqui lendo, versículo 4 do capítulo 2, olha só. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Ele julgará. O pronome definido, ele aqui, Isaías, está apontando para quem? Qualquer um de vocês aí, irmão, eu sei que você é apto para responder.
Se quiser digitar a resposta aí, eu tenho certeza que você vai acertar em cheio. Se você for digitar quem é esse ele, esse pronome definido aqui que Isaías está aqui usando. Se você quiser digitar, pode digitar enquanto eu tomo água. Vamos lá? Ele julgará. Estas converterão. Olha só, aqui fala de quê? Arrependimento. De uma conversão, gigantesca, que não pode ser medida. Olha só. Estas converterão as suas espadas. Estas, olha o pronome aqui, estas aqui está ligado a quem? Estas nações, povos, que ele mencionou no versículo 2. Olha só, uma total conversão genuína. Converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação. Totalmente contrário do que Jesus falou. Se levantará nação contra nação. Olha que coisa interessante. Mateus 24, Jesus disse o quê? Se levantará nação contra nação. Porém, aqui agora, Isaías está dizendo o quê? Não se levantará nação contra nação. Irmãos, cara, não tem como a gente quebrar o contexto da palavra de Deus, gente. Então, a gente vai dizer que Isaías está dizendo que Jesus está contradizendo Isaías. Será que Jesus ia contradizer Isaías? Irmãos, está vendo que são eventos distintos. Isaías fala de uma situação, de um período da história, que ele colocou esse período dentro do período dos últimos dias. E Jesus também fala de um evento dentro da história dos últimos dias, mas que se choca uma coisa com a outra. Gente, eles só podem estar falando de eventos que têm a mesma natureza, mas que são distintos um do outro, meu irmão. Não tem como você conciliar um com o outro. Eles estão sendo totalmente antagônicos. Não adianta, meu irmão. Pelo amor de Deus, não adianta espiritualizar, cara. São eventos distintos. O que eu quero dizer com isso aqui, desses eventos, é que a mesma coisa, meu irmão. Lá na frente você vai ver, lá para a quinta ou sexta aula, live. Irmão, é totalmente distinto. Arrebatamento e dia do Senhor. Pelo Antigo Testamento, analisando só esse evento, já fica claro. E o Novo Testamento é que vai jogar a luz maior ainda em cima disso aqui. Ok? Deixa eu aqui ler. Aqui li a primeira parte de Isaías. Ou seja, a primeira parte do capítulo 2 de Isaías, Isaías fala sobre uma restauração. Certo? Você pode observar bem que Isaías, me vê aqui agora, não está aqui no meu texto aqui, certo? Na minha, mas me vê aqui agora à luz do entendimento. Isso que Isaías está falando tem muito a ver, certo? Com o que Mateus 24 falou aquele versículo, Isaías e Amós, tem muito a ver com o Salmo de número 2. O que diz o Salmo de número 2? Olha só, cadê? Onde é que está aqui, Você lê o Salmo número 2 em casa completinho, certo? Que aqui não vai ficar muito aqui a aula. Mas eu vou ler o Salmo número 2 aqui, a partir do versículo número 8. Deixa eu ver se é o versículo 8, certo? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Salmo número 2, Com vara de ferro as regerás. Com varas de ferro. Aqui é uma figura de linguagem que se refere a Isaías, capítulo 2, onde ele vai falar aqui, no versículo 3. Porque de Sião sairá a lei. O quê? Evangelho do reino. Cetro de justiça. Era milenar, irmão. Olha só. Salmo número 2 ainda, viu?
com vara de ferro as regerás, ó, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Olha o que diz o Salmo número 2, versículo de número 8. Mas você pode ler todo o contexto, que o Salmo número 2 fala sobre a instituição do Filho de Deus como aquele que vai governar a terra. Ok? Isso tem a ver últimos dias, período milenar, dia de angústia, dia de prestação de contas. Tá ok? Isaías capítulo 2, versículo 2 até o versículo 5 só. Vamos continuar aqui lendo Isaías, olha só. No livro de Isaías eu escrevi aqui algumas coisas. Capítulo 2, o versículo 12, que a gente não leu, a gente só tem o versículo 5. Mas no capítulo 2, versículo 2, ó, traz a primeira menção do dia do Senhor neste livro. Ok? O primeiro dia do Senhor. O capítulo, ó, ele ressalta o quê? O que é que esse capítulo aqui quer ressaltar? No capítulo 2 de Isaías. Ressalta, ó, a futura instauração do reino de Deus. Que Mateus fala lá. Evangelho do reino. Ok, ó. Ele vai depois relatar o que, ó? A impiedade de Israel naquele momento. Ele está aqui usando um momento atual lá, certo? Momento atual lá. Ele está retratando aquilo ali, como mostrando também lá na frente uma restauração que vai contra esse momento de impiedade que a nação de Israel estava vivendo. Olha só. Do versículo 5 a o versículo 9. Ele sai de um momento de restauração e entra agora no momento lá atual, a situação que se encontrava Israel. Olha só. A exortação do profeta Isaías, ó. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Andar na luz do Senhor. Olha só. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo. Ele desamparou quem? Quem foi que ele desamparou? O povo de Israel. Se dissermos que Israel é a igreja, então a gente vai ter que concordar que Deus vai desamparar a igreja. Se ele desamparar a igreja, como fica Mateus capítulo 16? As portas do inferno não prevalecerão. Se a igreja for desamparada, as portas do inferno vão prevalecer. Como é que a gente pode conciliar essas duas ideias? Olha só como tem bastante coisa, tá vendo? Eu estou vendo que hoje a gente vai ficar também só em Amós e Isaías. Amanhã, mais outros dois. E a gente vai chegar lá. É exaustivo, mas se faz necessário. Ok? Isaías capítulo 2, versículo 6. Ó. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, ó, a casa de Jacó. Olha como ele é bem fácil. Ó. Agora foi por quê? Ó? Por que foi que Deus desamparou Israel? Por que Deus permitiu Israel ir para o cativeiro babilônico? Por que Deus permitiu o reino de Israel, que é as tribos do norte, porque eles foram cativos para o reino da Síria? Porque foi, versículo 6 do capítulo 2. Olha o que ele vai dizer, ó. Porque os seus se encheram de corrupção. Tem alguém falando aqui comigo no zap? Não dá para me falar aqui agora. Ok, ó. Do Oriente, ó. E são agoreiros como os filisteus, ó, e se associam com os filhos dos estranhos. Foi tudo que sobreveio de impiedade e corrupção sobre a nação de Israel, eles assimilaram e tomaram para eles também. Qual foi a consequência? Cativeiro, ok? Então, se você vê aqui, Isaías retrata uma profecia de juízo, de punição sobre a nação de Israel com o cativeiro babilônico. Agora veja que coisa interessante, como é importante o conteúdo histórico. Sabe por quê? Tá vendo esse capítulo 2 aqui de Isaías? Ele traz aqui, ó, de forma sintática, certo? Mas no capítulo 13 do profeta Isaías, ele joga mais luz e agrega mais coisas ao que ele está aqui dizendo no capítulo 2. Então ele abre ainda mais o leque, irmão. Está vendo a importância de você ler o Antigo Testamento e ler muito. Ler de forma totalmente bem lentazinha, buscando porquês. Aí você entende, meu amado. Aí você consegue entender o que realmente era o pensamento judaico, ok? Aí o que é que vamos aqui continuar aqui lendo? Vamos lá. Olha só. Isaías, ó. Nos juízos, ó, descritos no capítulo 2, do versículo 10 ao 22, ó,
o profeta, ele enxerga além do que é mais imediato. Ou seja, ele não só viu esse juízo de Deus sobrevindo sobre o seu povo através da figura da Babilônia, como ele pega esse evento e ele lança para sua extensão no futuro mais distante, da mesma forma como fez quem? No capítulo 2 de Isaías. Você viu que ele já começou falando sobre a restauração de Israel em um período. Que você pode ver que essa restauração que ele profetizou no capítulo 2, no comecinho, ela não se concretizou. Com o quê? Com o fim do cativeiro babilônico. Isso é uma coisa que a gente vai entender melhor quando a gente for fazer aqui uma análise do profeta Zacarias. Ou seja, Isaías não viu aquela profecia, aquela situação que ele relata do versículo 2 ao versículo 5, ele não via como cumprimento depois do cativeiro da Babilônia. E a gente sabe que no registro histórico não se concretizou essa situação. Então, do mesmo jeito que ele viu isso aí, do capítulo 2, no início, para o futuro, ele vê também esses eventos como uma aplicação em um futuro distante. Olha só, eu vou terminar aqui para a gente ler outra coisa interessante. Ó. Então, se você observar esse link de Isaías capítulo 2, ele faz bastante link com o quê? Com Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. É só você ler. Lá faz menção da palavra o quê? Milênio. O Monte Sião será a capital do mundo e todas as nações fluirão para lá. Está bem claro no Isaías no capítulo 2. Ó. A fim de quê? De buscar a palavra de Deus. O quê? O evangelho do reino. O quê? A justiça eterna. Essa palavra justiça eterna, você que lê muito sobre escatologia, e principalmente a posição pós, você lembra de onde é tirada essa expressão, a justiça, estabelecer a justiça eterna? 70 semanas de Daniel. Se você vê as 70 semanas de Daniel, ela tem como objetivo cumprir, estabelecer o quê? 6 critérios. Espiar pecados, não é isso? Não tem lá? Até eu aqui não estou aqui porque está vindo aqui muita coisa na minha cabeça, não está aqui me fugindo. Mas desses 6, um é o quê? Estabelecer o quê? A justiça. Tá, vamos ler, vamos ler. Daniel capítulo 9, está aqui pertinho. Tá, vamos ler. Daniel 9. Para não ficar aqui para não ficar na achologia, né? Para não ficar na achologia. Olha, vamos lá. Capítulo 24 de Daniel, capítulo 9, certo? Não. Capítulo 24, não, Daniel não tem 24 capítulos, né? Capítulo 9, versículo 24. Olha só. 70 semanas estão determinadas sobre quem? Quem é o povo de Daniel? É o mesmo povo de Isaías. É o mesmo povo de Amós. Mesmo povo de Obadias. Não é a igreja, meu irmão. Não é, não tem. Você não pode botar. Não tem como você provar escrituristicamente, gramaticalmente, contextualmente, paralelamente. Ok? Daniel 9, 24. Vamos ver os... Deu uma travadinha aí, não foi? Vamos ver para encerrar quais são os objetivos das 70 semanas de Daniel sobre o povo dele. Vamos lá. Fazer cessar, qual é a primeira? Fazer cessar a transgressão. Eu não vou dar aqui nomes por questão, né, de não constranger, não expor, né? Mas tem gente aí que está assistindo que sabe que aqui estou falando, até porque lá na igreja, né? O camarada lá que sabe aqui que eu estou falando, ele ensinou, e tá, isso aí ele ensinou, meu irmão, o pé da letra. Eu vou com ele até o fim. Nessa questão aqui, tem um camarada, você sabe o que é que eu estou falando, né, abençoado? Ele ensinou isso aí, até mostrava lá, que lá tem um slide, né? A estátua de Nabucodonosor, não esqueci, ali eu vou com ele, meu irmão. Não é jogar tudo de fora, não, eu vou com ele. Vamos ver, ele ensinou isso aqui. Corretíssimo ele tá. Nessa parte aqui ele tá, ó, vou com ele. Vamos lá. Primeiro, cessar a transgressão. Não foi cessar a transgressão, não parou. Vamos lá. Dar fim aos pecados, também não deu fim aos pecados, certo? O que mais? Expiar a iniquidade do povo, também não foi expiada. Vamos lá mais. Trazer a justiça eterna. Olha onde ela apareceu.
Ela é a quarta posição. Precisa ler mais? Não precisa ler mais, tá bom. Mas você viu onde é que está. Essa expressão justiça eterna, irmão, ela tem a ver com o quê? A lei de Sião, Isaías capítulo 2. Tem a ver o quê? Mateus 24, 14. Evangelho do reino. É através dessa justiça eterna que será estabelecido o quê? O evangelho aonde? Em todas as nações. Irmãos, eu vou aqui ler para a gente se apressar. Para a gente acabar aqui no livro de Isaías. Tá ok? Amanhã a gente continua. Já deixando aqui de início já. Olha só. Então, se a gente observar aqui, ó. Nesse período, ó, ele vai estabelecer o seu centro, né? De partida inicial. Jerusalém. Estabelecer o evangelho eterno. Deus, ó, julgará as nações, ó, e não haverá mais guerras, que nós vimos lá. Não se levantará nação contra nação. Totalmente diferente do que Mateus está dizendo. Nação contra nação. Olha só. Esta ênfase escatológica de Isaías 2 leva-nos a concluir o quê? Que os eventos que estão no capítulo 2, do 10 ao 22, eles predizem o quê? Juízos futuros, irmãos. Juízos futuros. Olha só, Isaías descreve o dia do Senhor como um tempo de humilhação mundial. Humilhação mundial. Para quê? Ó? Para todos aqueles que são o quê? Altivos e orgulhosos. Bem familiar com os nossos dias, não é verdade? O que mais? Ó? Já em contrapartida, ó, Deus mostrará o quê? Ó? O esplendor de sua majestade. E o povo vai fazer o quê? Fugir para as cavernas em busca de proteção. Se você ler Apocalipse, capítulo 6, a abertura do 6º selo, é muito familiar com isso aqui. Olha só, o que Isaías está aqui prefigurando aqui, dizendo, tem a ver com Apocalipse, capítulo 6. E se você observar aqui no contexto, não tem como encaixar a igreja. Não tem como encaixar a igreja. São o quê? Conceitos formados o quê? Com base em quê, irmãos? Eu estou aqui usando base de quê? O que eu estou usando? Aí eu pergunto para você aí, eu estou usando aqui o dispensacionalismo, meu irmão? Estou. O dispensacionalismo o quê? Bíblico. Dispensacionalismo bíblico. Não desprezo o dispensacionalismo aqui moderno, atual. Não desprezo, não é isso. Viu? Mas a minha figura central é o quê? É a teologia bíblica. Não dispensacionalismo moderno, pós-modernalismo, certo? É o dispensacionalismo clássico, Bíblia. Vamos continuar? Tá fazendo o link? Se você ler Apocalipse capítulo 6. Se eu não me engano, eu posso me enganar, mas eu acho que a abertura... Vamos ler. Não, a axiologia não é comigo não. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6. Vamos ver se é o 6º selo, se tem a ver com o que Isaías está aqui dizendo, Isaías. Olha só. É isso mesmo. Apocalipse capítulo 6, abertura do 6º selo. Tem a ver com o que Isaías está aqui dizendo. Do capítulo 10 ao capítulo 22. Capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 22. Eu vou ler aqui o finalzinho de Apocalipse para você entender. Olha só. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos de quem? Ó? Da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ó. Por quê? Ó? Porque chegou o grande o quê? Ó? Dia da ira. Olha qual foi a terminologia que João utilizou. Dia da ira. O mesmo conceito utilizado no Antigo Testamento. Bote aqui a igreja, que ela vai estar aqui passando ilesa. Complicado demais, cara. Muito complicado. Eu vou respeitar, certo? Vamos continuar aqui para terminar. Eu já antecipei o que ele vai aqui colocar aqui, certo? Olha só. Em Isaías capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8, fala sobre Deus utilizando o quê? A Babilônia como instrumento da sua indignação. Eu vou ler para você ver aqui. Por isso que os escritores utilizam muito essa expressão, ó, dia de indignação. Para você ver coisa interessante. O que Isaías 13 está profetizando aconteceram literalmente 100 anos depois. Ô meu amor, você está aí online ainda? Já vai em quanto tempo, hein? Eu vou encerrar por aqui. O que Isaías profetizou no capítulo 13
100 anos depois, literalmente aconteceu. E quem presenciou praticamente ali, visivelmente ali, foi Jeremias, né? Abacuque foi contemporâneo. Se você entender Isaías 13, você vai entender Abacuque capítulo 1 e por que Abacuque ficou tão perturbado com o que Deus mostrou para ele. Entendeu? Irmão, sabe o que você chama isso? Conteúdo histórico. Isaías capítulo 13. Olha como é que Deus vai chamar a Babilônia. Olha só, a gente vai terminar por aqui. Sentença, ó, que nenhuma visão recebeu Isaías. Recebeu essa visão. Ó. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado. Olha que linguagem interessante, né? Ó. Levantai a voz, ó, para eles. Eles quem? Acenai-lhes, ó, com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Olha que linguagem interessante, ó. Eu. Quem é que está aqui dizendo aqui? Quem é que está assinando aqui o sujeito desse pronome eu, pessoal? Eu. Quem é? Dei ordens aos meus consagrados. Meu irmão, que coisa tremenda aqui. Irmãos, Deus está dizendo que a Babilônia foi consagrada a ele. Bota a igreja aqui agora. Por isso que Abacuque ficou sem entender, meus irmãos. Ficou perturbado. Olha só. É claro que aqui é uma figura de linguagem. Mas olha no pensamento de Deus como transfigura a nação da Babilônia. Olha só. Eu dei ordem aos meus consagrados. Sim, ó. Chamei, olha só. Versículo 3 de Isaías 13. Chamei os meus valentes. Olha que coisa interessante, ó. Para executarem a minha ira. Dia de ira, dia de indignação. E quem era o instrumento de punição de Deus? A Babilônia. Abacuque ficou perturbado, não entendeu. Isaías estava entendendo perfeitamente, Isaías. Está vendo que há uma perspectiva para Isaías e há uma perspectiva para Abacuque. Um não compreendeu o outro. Você só entende Abacuque capítulo 1 se você entender Isaías capítulo 13. Está vendo como tudo tem ligação? Irmãos, isso sim é você usar textos paralelos, conceitos paralelos, ideias paralelas. Você chega a uma colocação bíblica correta. Vamos lá? Olha o que ele vai continuar aqui dizendo. A gente vai terminar, viu, gente? Eu sei que já deve ter passado de 1 hora já. Mas se faz necessário. Olha só. Versículo 3 ainda. Ó. A minha ira, ó. Os que com exultação se orgulham. A Babilônia era topada demais, meu. Quem era orgulhosa era a nação caldeia. Era tal, ponto tal, né, que lá na Babilônia existia o quê? Uma das 7 maravilhas do mundo, que eram os jardins suspensos. Os caras eram muito metidos. Não é à toa que a própria simbologia profética de Daniel capítulo 2, não é à toa, irmão, que na estátua, quem é que está em cima? Quem é que está em cima? E quem é que representa o ouro? Nível superior, quem é? A Babilônia, seu orgulho, o seu poderio. Deu para compreender, irmãos? Então vamos continuar, para a gente encerrar. Olha só. Isaías 13, de 1 a 8, ó, fala sobre Deus utilizando a Babilônia como instrumento de sua indignação para a destruição de Israel. Isso está claro no versículo 5 e versículo 6 do capítulo 3. Ó. E isso, ó, lembra muito bem, ó, uma das consternações de Abacuque, onde está lá no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Grave bem essa passagem, certo? Ó. Isaías, ó, o que é que ele tinha em mente? O dia do Senhor, como prefigurado por essa destruição da Babilônia, certo? Ó. Isaías, ó, tinha o dia do Senhor, muito embora ainda faltassem, ó, 100 anos para tal dia. Tá vendo aí, ó? Então, hoje em dia, pelo os livros históricos, nós sabemos que isso que Isaías profetizou, com 100 anos, teve o seu cumprimento total.
certo? Mas que prefigura um evento futurístico distante, certo? Isaías 13, do versículo 9 até o 16, fala sobre implicações para quem? Para o futuro distante, ou seja, distúrbio cósmicos. Se você ler aqui Isaías 13, do versículo 13, 9 em diante, você vê que tem muita coisa a ver com o que Mateus capítulo 24 falou, com o que Amós falou, dia de densas trevas, a lua não dará, o sol se converterá em sangue, as estrelas cairão no firmamento. Isso tem tudo a ver com o que Jesus falou em Mateus 24, não tem a ver? Olha em que é aplicado esse contexto. Não tem como encaixar a igreja visível nesse momento. Não tem como, irmãos. Ok? Gente, vamos parar por aqui. Hoje vimos um pouquinho mais sobre o uso dessas palavras no profeta. Que vimos aqui que são contemporâneos de Amós e de o profeta, um profeta do maior. Para não dizer que eu estou aqui usando como válvula de escape só profetas menores, certo? Tem Jeremias, tem Ezequias, qualquer que você quiser eu lhe mostro, qualquer que você quiser. Não é arrogância minha, mas provar para você com o que eu estou aqui dizendo, eu digo com propriedade, porque eu estudo essas coisas, meu irmão. Amém? Irmãos, Deus abençoe vocês. Irmão Eduardo, aquele grande abraço, um cheiro para tu. Meu amor também aqui já saiu da live, ok? Mas para todos vocês que acompanharam até agora, né, eu recomendo que você reassista ela de novo, certo? Assista as outras duas que você não viu e faça o seguinte, compartilha aí no teu Facebook, para que essa mensagem alcance mais pessoas. E amanhã, nessa mesma hora, neste mesmo canal, estamos aqui de volta com todos vocês. Deus vos abençoe em nome de Jesus.